Olá, segundo ano, como estão todos? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de estatística. Estamos estudando, no caso, o cálculo das medidas de tendência central. E na aula passada eu me concentrei nesse cálculo para dados não agrupados. Então, se vocês já sabem calcular a média, mediana e moda, que são as três medidas de tendência central, para dados não agrupados. E vamos hoje trabalhar o mesmo cálculo dessas três medidas para dados agrupados, tá certo? E para isso eu vou usar como exemplo, são dois exemplos que eu vou fazer, e o primeiro deles é o próprio atividade, foi exercício extra da atividade anterior, tá certo? Onde eu tenho já uma tabelinha pronta com dados agrupados por pontos. Então a gente vai ver esse exemplo, depois vou dar um segundo exemplo, certo? E aí tem a atividade para essa semana, tá certo? Acho que com dois exemplos já é suficiente. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados. Vamos olhar aqui para a coluna da esquerda, gols marcados. Então 0 gols marcados, 1 gol marcado, 2 gols, 3, 4, assim sucessivamente. E a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Ou seja, nessa coluna da direita está me dizendo o seguinte: em 5 partidas, esse time marcou nenhum gol do campeonato. Em 3 partidas que eles participaram, marcaram um gol. Certo? Em 4 partidas, marcou 2 gols. Em 3 partidas, marcou 3 gols. Em 2 partidas do campeonato, eles marcaram 4 gols, quer dizer, em cada partida eles marcaram 4 gols, certo? Em 2 partidas marcaram 5 gols e teve uma partida do campeonato que eles conseguiram marcar 7 gols. É isso que está dizendo nossa tabela, tá certo? Aqui vamos calcular a média, mediana e moda desta distribuição. O que normalmente se faz, gente, a partir dos dados, quando os dados estão agrupados, isso aqui, ó, essa construção. Essa página que estão vendo aqui na tela do computador é modelo, tá certo? É o cálculo que seria realizado para esse exercício. Nas duas primeiras colunas eu tenho os dados, desses dados que foram dados, eu tenho o número de gols e frequência absoluta, que seria o número de partidas, certo? Aqui eu somei o número de partidas, já deu 20 partidas no total. Esse 20 corresponde à amostra, ou o número de partidas que foi consultada, né? Eu tenho uma terceira coluna que é a frequência acumulada e uma quarta coluna que é o produto dos dados pela sua respectiva frequência absoluta. E se usa essas expressões para poder fazer o cálculo da média, mediana e moda. Eu não vou ler agora, porque eu quero explicar isso detalhadamente, tá certo? Mais para frente eu volto nessa tela, tá bom? Isso aqui é só, como eu disse, uma amostra do que é o que nós temos que alcançar, ou ser capazes de fazer. Essa nomenclatura aqui, XI, FI, eu vou explicar, mas ela não é tão importante. O importante é o conceito de somar um produto. Então vamos lá. Explicação da média. Primeiro vou tomar uma nomenclatura. O que é essa letrinha I aqui, ó? Esse FI. O que é esse subíndice I? Certo? Não é para ter medo dele, gente. Esse I aí é um número, é uma letra que representa um número. Nesse caso, por exemplo, XI são os dados, que representa o número de gols. Então eu tenho que 0 gols eu vou associar com X1. O segundo dado, que é 1 gol, vou associar com X2, ou seja, o número I vale 2. Terceiro gol, 3. Quarto gol, o I vale 4. Então tem X1, X2, X3, X4 até o X7. Estou associando a variável X para cada dado. E FI é a mesma coisa. A letra I aqui vou associar a frequência absoluta, a primeira frequência absoluta com o número 1, com F1. Segunda frequência absoluta F2, que vale 3 partidas. A terceira F3 e assim sucessivamente. Qual é a vantagem dessa nomenclatura? Que eu posso associar diretamente o dado com a sua respectiva frequência absoluta. Então, X1 está associado a F1, X2 está associado a F2, certo? X3, que é 2 gols, está associado a F3, que é 4 partidas. E assim sucessivamente.
Quando eu fizer o produto, é essa a ideia. X1 multiplica F1. X1 F1, que é 0 vezes 5 dá 0. X2 multiplica F2, quer dizer, o X2 não vai multiplicar outra frequência que não seja F2. Aqui X2 F2, que é 1 vezes 3, 3. E assim sucessivamente. Vou aplicando os produtos. Quer dizer, só para uma nomenclatura tal qual. Estou dizendo aqui, ó, nomenclatura, tá? E ao final eu multiplico, perdão, uma vez que eu multipliquei todos os valores, eu somo todos eles, chega no 45. Então, essa nomenclatura aqui, esse símbolo, que é sigma, que é um símbolo de somatória, 0,7, está aqui, ó. Ele aqui, tá? Está me dizendo que eu vou somar todos os valores de f quando i vale 0 até 7. Então, vou somar de i vale até 0, nossa, aqui seria número 1, perdão. Porque começou com o número 1 aqui, certo? Não comecei com 0, comecei com 1. Até 7. Certo? Então, F1 mais F2 mais F3 mais F4 até o F7. Que seria a soma desses valores. Aqui está. Certo? Somei todos esses valores, chega no número 20. Que representa o total de número de dados coletados. Certo? Que esse 20 está aqui. E o produto é a mesma coisa. Aqui vou multiplicar. Deixa eu corrigir aqui. Só um minuto. É do 1. 1. Quer dizer, eu vou multiplicar desde o i valendo 1 até o i valendo 7. Então vai ser x1 f1 mais x2 vezes f2 e assim sucessivamente. Apenas substituo os valores. Aqui estão os resultados dos produtos. 0 vezes 5 dá 0, 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 4 dá 8. E assim sucessivamente, 7 vezes 1, 7. Somando esses valores, 45. Certo? E o cálculo da média, vou pegar esse valor, essa soma, e dividir pelo valor anterior, que é esse aqui. 45 dividido por 22,25. Certo? Vamos explicar o porquê que usa as fórmulas. Agora, eu vou tentar associar o cálculo das medidas de tendência central com dados não agrupados com os dados agrupados. Essas duas formas de fazer a conta. Então aqui, eu achei muito bonito, hein? Dois de vocês fizeram isso, pegaram para calcular a média, mediana e moda, vocês desagruparam os dados. Até nem o dicionário do meu Word reconhece a palavra desagrupar. Espalhar seria, não os dados. Então vocês olharam que aqui é 0 gols a 5 partidas, o que vocês fizeram? Colocaram 5 zeros. Aqui no caso na mediana principalmente, 5 0, certo? Aí eu tenho aqui que é 3 partidas, marcou 1 gol, é a mesma coisa que fazer 1 mais 1 mais 1. Em 4 partidas marcou 2 gols, então é 4 vezes o número 2. 2, 2, 2, 2. 3 partidas marcou 3 gols, são 3 vezes 3 mais 3. E alguns de vocês fizeram dessa forma o cálculo da média. Tal qual está aqui na minha tela. E dividindo pelo valor total, que é esse 20 que está aqui embaixo. E chegou no mesmo valor, 2,25. E não está errado, está certo, gente. Certo? Agora observe o seguinte, aqui embaixo está a maneira de fazer a mesma conta a partir dos dados agrupados. Veja o que está sendo feito aqui. Quando eu somo 0 5 vezes, é a mesma coisa que fazer 5 vezes 0. Que é esse aqui. 1 mais 1 mais 1 3 vezes é a mesma coisa que pegar o número 1 e multiplicar por 3. Se eu somo o número 2 4 vezes, 2 mais 2 mais 2 mais 2, é a mesma coisa que pegar o número 2 e multiplicar por 4. E o que é esse 0 vezes 5, 1 vezes 3, 2 vezes 4? 0 vezes 5, 1 vezes 3, 2 vezes 4. Acho que não coloquei aqui, não coloquei. Certo? E assim sucessivamente. 3 partidas marcou 3 gols. Então 3 mais 3 mais 3 é a mesma coisa que fazer 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Cadê o 9? Tá aqui o 9, ó. Ele aqui. Quer dizer, eu posso fazer essa coisa diretamente pela tabela. E é isso que vocês têm que tentar fazer. Tá? Então, a partir dessa comparação, você pode ver que é a mesma coisa. Aqui, ó. Estou comparando os dois modos. Essa aqui é a maneira formal. E essa aqui é a maneira de calcular a média a partir dos dados agrupados. A única diferença é que aqui eu pus a fórmula e aqui não pus a fórmula. Mas aqui, essa conta aqui, dos dois lados, é a mesma conta.
porque a soma aqui embaixo vai dar 20, né? Aqui 0 vezes 5, 1 vezes 3, aqui é igual. É claro que a média vai dar igual, o mesmo valor. Certo? Não precisa usar fórmula, gente. Não vou exigir isso de vocês. Ao menos isso aqui, ó. Eu preciso que vocês consigam fazer, tá? Bom, isso aqui é a média, tá? Então a média basicamente é isso. É usar os dados e as frequências absolutas e multiplicar dado pela frequência absoluta. Fazer o produto, somar o valor de todos os produtos e dividir a soma dos produtos pelo número de dados, certo? Isso é média, a partir dos dados agrupados. Vamos agora dar uma olhadinha na mediana. Na mediana eu fiz a mesma coisa, eu desagrupei os dados. Eu tenho até dificuldade de conjugar esse verbo, desagrupar. Eu desagrupo, você desagrupa, nós desagrupamos. Parece até um trava-língua, gente. Aqui é o seguinte, ó, os dados estão desagrupados, certo? A frequência absoluta do número 5 perdão. A frequência absoluta do 0 gols é 5 partidas, certo? Então eu coloco o número 0 5 vezes. O número 1 é 3, o número 2 é 4 e vou colocando os dados dessa forma. Olha o que eu fiz. Eu coloquei na segunda linha a posição de cada dado, independentemente se ele repete ou não. Primeira posição, segunda posição, terceira, sexta, décima, 14ª, 20ª posição. Para cada dado. Eu fiz isso para que vocês entendam, tá? Como é que faz o cálculo da mediana a partir dos dados agrupados. Aí que vocês fizeram aqui, sem fazer a segunda linha, vocês contaram, olhando para o número de dados, vocês buscaram o valor que está no meio, né? Alguns de vocês fizeram uma bolinha aqui em volta, que é o que eu faço também, põe uma bolinha no meio quando eu faço esse cálculo com dados não agrupados, que é a única forma, fazer uma bolinha. E os valores que estão no meio são dois, esse aqui, ó, é a 10ª posição e a 11ª, tá? Que é o número 2, a mediana é igual a 2, é claro. Como que eu chego nesse mesmo resultado a partir dos dados agrupados? Vejam, aqui eu tenho os dados, que é o número de gols, e aqui a frequência absoluta, o número de partidas. Que são os dados que foram dados, essas duas colunas, insisto, são essas duas daqui, tá? Aí que foi feito, eu vou criar uma terceira coluna, que é a frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? Eu vou pegar o primeiro valor de frequência absoluta é 5. Eu vou repetir ele aqui, 5. Mas não vou ler como 5, vou ler como quinta posição. O que significa isso? Veja que esse valor está associado a 0 gols. Então o que essa frequência acumulada está me dizendo? Que o número 0 vai se repetir até a quinta posição. Então vamos olhar aqui em cima. Primeira posição, 0. Segundo, 0. Terceiro, 0. Quarta, 0. Quinta posição, 0. Na sexta já não é o 0. É um outro dado. Então o número 0 ele foi do número 1 até a quinta posição. É isso que esse número 5 está me falando, informando. Até esse aqui. Esse quinto que está aqui é esse quinto daqui. É o mesmo. Agora vamos ver. Vamos para o segundo dado, que é 1 gol, certo? Bom, ele tem 3 incidências. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 5, vou somar com 3. 5 mais 3 dá 8. Então aqui eu tenho a 8ª posição. Então o que a frequência acumulada está me dizendo? Que o 1 gol, que é o dado igual a 1, vai até a 8ª posição. Ou seja, ele começa onde termina o dado 0, que é a quinta, e vai até a 8ª. Vamos olhar aqui em cima agora se isso está certo. Aqui, o número 1 ocupou a 6ª posição, 7ª e 8ª. Não foi para a 9ª, que aqui é outro dado. Que ele começou a partir da quinta e foi até a 8ª posição. É isso que a frequência acumulada está me dizendo. Agora vamos para o terceiro dado, que é 2 gols. Para chegar na frequência acumulada de 2 gols, vou pegar o 8 e vou somar com 4. 8 mais 4 dá 12. Então o que esse 12 está me dizendo? Que 2 gols, o dado igual a 2, ele vai até a 12ª posição. Vamos olhar para cima de novo. Então ele começa onde termina o número 1, aqui está, ele começa então na 9ª posição, ocupa a 10ª, 11ª e vem até a 12ª. 2 gols.
Continuamos. O dado número 4, que é 1, 2, 3, aqui, ó, 3 gols, certo? 3 partidas. Para saber qual é a posição desse dado número, que é igual a 3, eu vou pegar o valor anterior, 12, e somo com esse 3. 12 mais 3 dá 15. Então a frequência acumulada agora está me dizendo o seguinte: o valor igual a 3 gols, ele vai até a 15ª posição. Então olhando para cima, eu estou aqui, 2 gols terminou na 12ª, então aqui está 13ª, 14ª e 15ª. Devia até aqui, tá? 15ª. 16ª já é outro valor. E continua assim. 15 mais 2, 17. Então o dado associado a 4 gols, vai até a 17ª. Vamos olhar aqui em cima. 16ª, 17ª. Os 5 gols está associado, vamos pegar 17 mais 2, 19. 5 gols vai até a 19ª posição. Vamos olhar aqui. 18ª foi até a 19ª, efetivamente. E 7 gols vai ocupar a 20ª posição. Tá aqui, 20. Certo? É claro, quando vocês estiverem calculando a mediana a partir de dados agrupados, essa informação dessa tabela vocês não vão ter acesso a ela. Gente, vamos tentar desagrupar um grupo de 100 dados, ou 200 dados, não façam isso. Essa tabela vocês não vão ter essa aqui. Vocês vão ter a segunda, que é essa aqui. Agora bem, como é que eu vou ver qual é a mediana a partir dessas informações? Primeira coisa, já pegar a posição da mediana. Veja, qual que é a posição da mediana aqui? É 10, certo? 10ª posição. Por que 10? Porque o total é 20. Eu não quero a posição da metade, eu pego o valor total e divido por 2. Aqui, valor total, dividir por 2. Aqui está dizendo a posição da mediana é a 10ª posição. Já peguei o valor. Ah, se fosse 40 aqui, pego 40 e divido por 2. Dado que os valores já estão ordenados, certo? Agora eu vou buscar qual que é a mediana correspondente à 10ª posição. Veja que a 10ª posição não apareceu aqui, certo? Não está aparecendo 10ª posição. Como é que eu sei qual que é a mediana? A gente vai pegar o primeiro valor de frequência acumulada, quinta. A 5ª posição é menor que a 10ª. Então o valor que eu quero não está até a 5ª posição. Vou para a segunda, que é a 8ª posição. A 8ª posição é menor que a 10ª. Então o valor que eu estou buscando, a minha mediana, não está aí. Ele está mais para frente da 8ª posição. E efetivamente a mediana está aqui, ó. A 8ª posição está aqui. Está mais para frente, certo? Então eu vou para a próxima frequência acumulada, que é 12. Ah, mas a 12ª posição já é superior à posição que eu estou buscando, que é a 10ª. Então essa 12ª é a boa, é onde está a minha mediana que estou buscando. Então eu pego o valor do dado associado à 12ª posição, que é o 2. Aí está, a mediana é igual a 2. Mediana está aqui, 2. Certo? E a moda, eu nem coloquei aqui, porque a moda, gente, é só pegar o valor de maior frequência absoluta. Acho que dos 3 cálculos é o mais simples, né? Tá aqui. O dado de maior frequência absoluta, o maior frequência absoluta é 5. Então a moda é o valor, número de gols associado a essa frequência absoluta. Nesse caso é o 0. Tá? Dizer que a moda é igual a 0 não significa que não existe moda. Não, nada que ver. A moda é igual a 0 que? 0 gols. Certo? Aqui, 2 gols. Esses valores, eles têm unidade de medida. Vou colocar aqui dentro. Certo? E aqui é 2,25 o quê? Gols. Tudo bem? Aqui eu vou pegar um exemplo. Aqui, exemplo. Vamos fazer agora tudo de novo, que foi feito até agora. Mas a partir de um exemplo, desde a tabela de dados brutos. Tá certo? Eu vou omitir, vou tentar simplificar, gente. Eu vou omitir essa nomenclatura aqui, ó, tá? E vamos ver se assim fica mais simples para vocês entenderem. Cadê o exemplo? Tá aqui. Então a primeira coisa, aqui estão os dados, certo? Aqui vamos ver o número de pessoas que vivem por casa em um bairro da cidade de São José do Rio Preto. Então aqui tem uma amostra. Estou vendo a tabela, vale 5 por 3, 6,
por 10. Então, aqui eu tenho 50 dados, certo? Então foram 50 casas as que foram consultadas. Então eu fui lá nesse bairro de São José do Rio Preto, bati na porta da primeira casa, bom dia meu senhor, quantas pessoas vivem aqui? E a pessoa responde, só vive eu, vivo sozinho, uma pessoa. Eu desço, vou à casa do lado, bato na porta, bom dia minha senhora, quantas pessoas vivem aqui? Ela responde, aqui vivem 5 pessoas, certo? E assim vou pôr 5, e assim vou construir essa tabela. Vou consultar 50 casas, tá certo? Então eu vou construir, uma vez que essa tabela já está feita, isso aqui é a coleta de dados, a gente não vai trabalhar isso, a gente constrói essas duas colunas aqui. Então eu pego o número de dados, aqui no caso eu estou olhando os valores, estão variando de 0 a 5, coloco todos eles aqui, de 0 a 5, na ordem, importante, hein, na ordem crescente, tá? Aí eu coloco na segunda coluna os valores de frequência absoluta. Então aqui, 0 casas, incidiu 5 vezes. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, aqui 5, 5, 5 vezes. Aqui está, 5. Certo? As casas que só vivem uma única pessoa, houve 8 incidências. Então se eu contar aqui a quantidade de número 1, vai ter que dar o número 8. Porque eu já fiz essa tarefa, né? Já contei. Certo? Se quiserem conferir, é legal. 15 casas, 2 pessoas vivem lá. 3 pessoas, são 12 casas. Em 12 casas desse bairro só vivem 3 pessoas, certo? 7 casas vivem 4 pessoas e 3 casas vivem 5 pessoas. Somando todos os valores, eu tenho que dar o valor total da minha amostra. Como eu já mencionei logo no início, 50. Somando esses valores aqui, esses valores, certo? Com essas duas colunas eu faço tudo, a média, a mediana e a moda. A moda eu já posso tirar daqui direto, não? Qual o valor de maior frequência absoluta? É o 15. Então a moda vale quanto? Vale 2, certo? 2 pessoas por casa. 2 pessoas, não? Agora vamos fazer o cálculo da média a partir dos dados agrupados. Tá? Então, para calcular a média, eu vou pegar essas duas colunas, aqui estão as duas, são as mesmas, tá? E vou fazer uma terceira coluna, que é o produto da primeira pela segunda. 0 vezes 5, 0. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 7, 28. 5 vezes 3, 15. Somo todo mundo, 117 deu a soma. Qual que será a média? A média é 117, esse número, dividido por 50. Então a média é 2,34 pessoas por casa, nesse bairro. É difícil, gente? Não é difícil, né? Certo? Agora vamos para a mediana, a partir dos dados agrupados. Para fazer a mediana, de novo, vou pegar esses dados, que são as duas colunas que saem direto dos dados brutos, aqui não, e vou construir uma terceira coluna que é a coluna de frequência acumulada. Então a gente vai pegar, a primeira frequência absoluta é 5, eu repito ela aqui, 5. Então esse 5 aí, o que está me dizendo? Que o número 0 vai até a quinta posição. Eu não preciso colocar o quinto aqui do lado, já sei que é quinta, certo? Aí eu pego 5, somo com 8, 13. Significa dizer que uma pessoa por casa vai ocupar até a 13ª posição. Ou seja, da 16ª, onde terminou o número 0, até a 13ª. 13 mais 15, 28. Então, 2 pessoas por casa vai ocupar até a 28ª posição. 28 mais 12, 40. Certo? Então, 3 pessoas por casa vai ocupar desde a 29ª posição até a 40ª posição. 40 mais 7, 47. Então, 4 pessoas por casa vai ocupar da 41ª, que é a casa imediatamente depois, até a 47ª. 47 mais 3, 50. Então, 5 pessoas por casa vai ocupar da 48ª, 49ª e a 50ª casa. Posição, perdão. Certo?
Você vê que esse 50 que está aqui tem que coincidir com esse 50, né? Certo? Se não coincidir, alguma coisa deu errado na conta. Aí, vamos calcular agora a posição da mediana. O que a gente faz? São 50 dados. Qual que está no meio? 25, né, gente? 50 dividido por 2, é a 25ª posição. Não apareceu 25ª aqui. Então vamos buscar onde é que está aparecendo. Pega o primeiro, quinta posição, é menor que 25ª, ou seja, a mediana está depois da quinta posição. A próxima é a 13ª, é menor que 25. Então a mediana está depois da 13ª posição, está mais para frente. Próxima posição é 28, 28ª. Bom, agora sim, 28ª superou a 25ª. Certo? Então esse aqui é o valor bom, é a boa. Então qual que é a mediana? É o valor do dado associado a esse 28. Ou seja, 2 pessoas por casa. E aquela coisa, eu não estou fazendo essa tabela aqui, não? Cadê? Essa coisa aqui toda. Certo? Mas se vê que aqui que eu tenho que até a 13ª posição, uma pessoa por casa. Da 14ª posição até a 28ª, são 2 pessoas por casa. Da 14ª à 28ª, eu quero a 25ª. Então vou cair no número 2. Certo? Belezinha? Isso aqui é o cálculo da mediana. Não é difícil, é até gostoso fazer. E a moda vai direto, aquilo que eu falei, não? Qual o valor de maior frequência absoluta nessa tabela é 15. E a moda não é 15, gente. A moda é o dado associado ao 15, que seria 2. Então eu tenho que a média aqui é 2,34 pessoas por casa. A mediana deu 2 pessoas por casa. E a moda também 2 pessoas por casa. Certo? Vou deixar esse material com vocês. E aqui está o exercício. Tá? Aqui eu peguei uma referência da Wikipédia, uma Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20 é uma competição internacional oficial de futebol feminino da categoria Sub-20, ou seja, futebolistas com até 20 anos de idade, organizada pela FIFA. A tabela abaixo apresenta as idades coletadas de uma amostra de 100 jogadoras de Sub-20. Então aqui estão os valores, é 20, 16, 17, 16, 18, 19, etc. O que você tem que fazer? Primeiro, faça a tabela que apresente os dados associados às suas respectivas frequências absolutas. Que é essa tabela aqui. Essa aqui. É daqui que saem todos os valores que vocês precisam calcular. Certo? Depois que foi feita essa tabela, a partir dos dados agrupados, calcule a média. O que vocês vão fazer? Fizeram uma tabelinha bonita, essa, multiplica esse por esse, e faz uma terceira coluna aqui do lado, né? Aqui, como fiz aqui, tá? Faz a terceira coluna, multiplica um primeiro pelo segundo, esse por esse, vai dando os valores aqui, somo todos, vai dar o total, divide esse total por esse valor. Que nesse exercício, eu não sei qual é o total, não resolvi esses dados, mas aqui eu sei que a somatória da frequência absoluta tem que ser igual a 100. Porque aqui está dizendo, 100 jogadores. Certo? Faça uma coluna apresentando os valores de frequência absoluta. Perdão, aqui na absoluta aqui é acumulada. Isso aqui já foi feito no item A, não? Certo? E determine a partir da tabela de frequências acumuladas o valor da mediana. Certo? E determine a moda ao final. Então, é isso que você tem que fazer. O exemplo que eu dei, gente, é uma guia para vocês saberem o que é que tem que ser feito. É claro que normalmente o que se faz é isso aqui, ó. Isso aqui. Você faz a tabela, uma única tabela com tudo que vocês precisam. Eu repeti as tabelas nos exemplos para explicar para vocês como funciona, tá certo? Se quiserem fazer as tabelas por separado, como foi feito no exemplo, aqui, primeiro eu pus aqui essa coluna, depois fiz de novo aqui, certo? Podem fazer, não tem problema. Mas você pode perfeitamente bem fazer tudo na mesma tabela, tá? Tudo bem, gente? Normalmente nessa parte da aula eu perguntaria se tem alguma pergunta. Na caso de vídeo é muito estranho, eu estou falando de uma única direção.
Se vocês estiverem com dificuldade, me avisem, por favor, tá? O próximo tema, que a ideia é que bom, dependerá muito como vocês me entreguem a atividade, tá? Vai dar um pouco de trabalho agrupar esses dados, então recomendo cautela. Se quiserem, vai contando e pondo em negrita, sei lá. Não. Contei já, sei lá. Ou faz um risquinho aqui, sei lá. Vai contando os valores e checa e constrói essas tabelas e depois segue o modelo do exemplo. Tudo bem, gente? É isso. Então, se tiver alguma dificuldade, busquem-me, avisem-me, por favor. E tem ainda bastante coisa que vem em estatística, tá? Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham uma boa semana. Muito obrigado pela participação da aula e até a próxima, gente. Tchau, tchau.